Bem, pessoal, sejam bem-vindos à semana do Delta Lake. É isso aí. Bem, muitas pessoas pediram isso, tá? Então eu tô aqui para a gente passar essa semana inteira conversando sobre o maravilhoso Delta Lake, quais são as informações, o que você precisa saber para que você saia daqui sabendo exatamente cada pedaço dessa tecnologia e o quanto ela é impactante no cenário de Big Data como um todo. O que é o Delta Lake? Né? Então, para a gente começar falando desse cara, eu vou dividir o primeiro dia hoje para a gente falar um pouco de what, why and how. Né? Eu acho que a gente tem primeiro o que é, o porquê e como a gente utiliza ele. Bem, o que é o Delta Lake? Né? Então, cara, olha para essa figura aqui. Quando a gente pensa um pouco no Data Lake, o Data Lake é um repositório de dados raw. Né? Então, a gente já tem visto isso constantemente sendo abrangido e falado na internet bastante. Né? Só que quando a gente começa a trabalhar com Big Data na realidade, a gente começa a ver alguns problemas, né, e algumas limitações que a gente tem utilizando o Delta Lake, o Data Lake. Então, o que o Data Lake faz? Né? Por mais que ele seja excelente, realmente ele vai democratizar o dado e ele veio para isso, um dos grandes problemas que a gente tem over time é que fazer analítica em cima desse ambiente que é raw e realmente processar essas informações incrementalmente é algo bem desafiador, tá? E se torna difícil, porque ele é um file system. Né? Então, para que você possa ter performance dentro dele, para que você possa realmente ter escalabilidade de processamento, não de storage, é bem complexo. Então, quando a gente pensa nesse ambiente, a gente acaba também tendo um pouco de data swamp, né? Que os dados ficam desorganizados, é difícil trabalhar com eles. E o que é o Delta Lake? Então, olha só que lindo. Imagina que a gente tem aí o Data Lake, e a gente tem o S3, o HDFS, o Google Cloud Storage, o Blob Storage, ou o Data Lake Gen 2, enfim, são Data Lakes específicos e fazem muito bem o trabalho dele, mas a gente tem que esquematizar esse dado e a gente tem que processar at scale. Né? Então, olha só que interessante. O Delta Lake é essa camada que vem em cima dele para que você possa trazer os dados que estão em RAW, que não estão esquematizados, que não estão formatados, enfim, para serem dados para o time de analíticos, para serem visualizados, você possa trazê-los para dentro do Delta. Então, o que é o Delta? O Delta é um open source, é um layer, é uma storage open source compatível com workloads de Apache Spark. Tá? Então, hoje ele se tornou o standard, ele se tornou o padrão para quando você processa os dados. Tá? Bem, e por que isso, na verdade, na Luana? Quando a gente começa a analisar esse ambiente, né, a gente começa a perguntar realmente qual a necessidade. Então, olha só que interessante. Além de ter vários clientes que utilizam essa ferramenta, eu queria mostrar como que são os workloads que são realmente feitos antes do Delta. Então, imagine esse cenário aqui que você está vendo. Você tem o seu Data Lake. O seu Data Lake hoje, nos melhores cenários, quando a gente processa dados, esses dados são colocados em uma pasta em Parquet. Então, Parquet é um tipo de arquivo compresso, colunar, ele já tem um dicionário, enfim, ele já tem várias otimizações embedado dentro dele. Então, para trabalhar com Spark, o melhor cenário, o melhor formato de arquivo para você trabalhar é com ele. Existem várias otimizações entre essas engines. Essa informação ela é carregada para dentro do que a gente chama de data frame ou dataset. São as novas APIs que foram lançadas a partir de 2016, que é a unificação, na verdade, para que se torne mais fácil você processar essas informações. E depois que você processa essas informações, você envia essas informações para um data warehouse, por exemplo. Tá? E esse é o fluxo das melhores práticas quando a gente está pensando antes do Delta. Tá? Então vamos pensar agora por que a necessidade do Delta. Né? Então, um dos problemas ali do que a gente viu dentro do Data Lake cara, eu tenho 100 arquivos, eu tenho 1000, eu tenho 20 mil arquivos que eu tenho que processar. Isso é um pattern normal. Além disso, eu tenho arquivos que são pequenos. Né? Então, a gente sabe que em Big Data, ler arquivos pequenos é um problema já conhecido para nós que trabalhamos com isso. Então, para que a gente possa ter visualização em cima do Data Lake, o que a gente precisa é esquematizar esse dado. Né? Porque hoje eu faço analytics como antes também, pessoal, em cima de tabelas. Né? Então eu preciso esquematizar isso. E isso não é fácil de ser feito no Data Lake. Tá? Eu também tenho a necessidade de escalar essa informação, esse processamento de uma forma linear em terabytes. Então, quando a gente começa a pensar em terabytes, isso começa a ficar mais complexo dentro do Data Lake, porque o Data Lake foi feito para storage, para armazenamento.
não para um processamento devido e escalável, tá? Bem, arquivos Parquet são ótimos, mas eles têm esses problemas, como eu falei para vocês. Arquivos pequenos, ou se você quer fazer um batch um pouco mais rápido, como de 1 hora ou de 2 em 2 horas, enfim, ler esses arquivos periodicamente do Data Lake, ele é caro e é muito trabalhoso, tá? Porque você tem que trazer essas informações para dentro do Spark, enfim. Tá? Então, pensa agora no momento em por que a gente utiliza esse cara. Então, olha só que interessante. Então, agora imagina que na hora que você traz essas informações e você está lendo dentro de um data frame, você está gravando essas informações dentro de um layer, dentro de um storage. E o que esse storage traz para você? Ele traz um bocado de benefícios que a gente vai falar nos próximos vídeos, tá? Mas é importante você entender aqui que essa camada delta traz para você algo que a gente nunca teve antes, que é a otimização de leitura no Spark. Então, quando você tem arquivos Parquet, você está falando de arquivos, por mais que eles são otimizados, quando a gente tem vários arquivos e várias leituras acontecendo no storage lay, a gente está saindo do contexto, a gente está indo lá no storage para ler e carregar essas informações para dentro da memória do Spark, tá? Porque o Spark é um engine de computação. Quando você reinicia o Spark, quando você ou você tem muito pressão dentro de memória e você está fazendo flush, né, você está tirando essas informações que você tem que colocar outras, essas informações posteriormente elas têm que ser carregadas, ou seja, eu tenho que fazer leituras novamente no Data Lake. No Delta eu tenho que fazer leituras também, mas é extremamente mais eficiente. A gente está falando de um layer que é baseado em ACID, com várias melhorias e adventos vindos de bancos de dados relacionais, como tabelas mesmo. Tá? Então ele te traz esse benefício. E após que você tem essa comunicação que pode ser entre 10 a 100 vezes mais rápida, isso mesmo, 100 vezes mais rápidas, porque aqui você tem várias otimizações que eu vou falar, como caching, como particionamento multi-escalável e vários outros, a gente coloca essas informações posteriormente dentro de um Data Warehouse. Então, quando a gente começa a pensar em por que ele foi feito justamente para minimizar esses maiores problemas que a gente tem quando a gente está fazendo computação escalável, né? Como ele é feito? Ele é feito a partir de melhorias de arquivos Parquet com esse novo formato, que a gente chama de formato Delta. E como ele é feito, né? E como a gente consegue fazer isso, Luan, trazer isso para o nosso ambiente do dia a dia? Bem, ele é open source. Você precisa ter o Apache Spark 2.4.2 ou uma versão acima dessa, tá? E você pode tanto utilizar um PySpark Code para adicionar ele dentro do seu ambiente Spark, como você também pode adicionar um Spark Scala Shell. Então, você pode adicionar ele no seu projeto e a partir disso você começa a ter esse layer que te traz diversos benefícios. Eu espero que tenha te dado uma clareza mais ou menos do que é, mas fica tranquilo porque nos próximos dias a gente vai ilustrar bastante e a gente vai trazer várias informações para complementar o seu entendimento, tá? Espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês na próxima. Até mais, pessoal!